Eu sou o Scud, bem-vindos a esse canal. Vamos falar da Treta Pan, Jovem Treta ou Jovem Clã. Hoje vamos falar sobre a Zoe, a cubana da Jovem Pan, a cubana do Morning Show. Se já não bastasse as interrupções sistemáticas ao colega Joel Pinheiro, o Adrilles interrompe o Joel o tempo todo, quase que diariamente. Agora a gente tem mais uma aliada do Adrilles, que é a Zoe. Agora são duas pessoas interrompendo, cerceando a fala do Joel Pinheiro. A Zoe é um prato cheio para a Jovem Pan, porque ela fala mal de Cuba. É uma pessoa de extrema direita, extremista, barraqueira, que dá piti. Ela nasceu em Cuba e veio aos 11 anos de idade para o Brasil, fugindo da ditadura cubana. E ela diz que ela sabe tudo de comunismo, que ela é a pessoa certa para falar de ditadura, de comunismo, de esquerda, porque ela nasceu em Cuba. E isso não tem nada uma coisa a ver com a outra. Isso não é necessariamente um local de fala. Até porque ela é uma pessoa muito jovem ainda, uma pessoa que não é estudiosa. Existem pessoas mais jovens do que ela que são estudiosas no assunto, que sabem muito mais. Você vê que ela tem um pensamento, a gente percebe que ela tem uma leitura simplória de Cuba, um pensamento estereotipado de Cuba, muito limitado, de disse-me disse, de ouvir falar por aí. Ela é isso, né? Então, ela entra em discussão com o Joel Pinheiro umas duas vezes. Ela deu piti com o Joel, uma era sobre o Marighella, que ele falou que o Joel falou que ela não sabia quem é a história, não conhecia a história de Marighella, e ela deu um barraco, falou, não, mas eu nasci em Cuba, eu sei o que é ditadura, eu sei o que é comunismo, etc. Sendo que Cuba não é comunista, não existe país comunista, Cuba é socialista, tem a presença do Estado, não é uma ausência de Estado, então não é comunista, é socialista. Pode ser um regime ditatorial socialista, mas não comunista. Então percebe que ela não sabe do que ela fala, e ela fala com convicção, e aí ela conquista mentes e corações, que dá a entender que ela está falando umas verdades, e ela não tem discernimento nenhum do que ela está falando. Para vocês terem uma ideia, ela diz que o Brasil está indo a uma direção de uma ditadura comunista. Olha só a besteira que ela fala. Você percebe que ela é uma pessoa que está lá por pura ignorância nesse programa. O Brasil está encaminhando para uma ditadura comunista. Por quê? Porque começa pela arbitrariedade do STF. Ela defende pessoas como Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, um dos maiores extremistas do Brasil, racista. Ela defende Roberto Jefferson e por aí vai. Daniel Silveira. Impressionante, ela defende vários acontecimentos de racismo, homofobia, misoginia. É impressionante. Então ela diz que o Brasil está sofrendo uma iminente ameaça comunista. Ela não sabe do que ela está falando. Ela, muito provavelmente, por conta disso, ela deixa a entender que ela não sabe e ela nunca estudou a história do Brasil. Para poder dizer que estamos numa ameaça comunista, ela não estudou sobre a ditadura, sobre o regime militar, ela nunca estudou o que é comunismo,
o que é socialismo, a diferença, etc. Isso é perceptível, isso é notório. E para ela tem ojeriza à esquerda, tudo é culpa da esquerda, os grandes corporações são esquerdistas, os grandes veículos de comunicações são esquerdistas, todo mundo é à esquerda, e ela fala que ser esquerda é terrorista, é bandido, é ladrão, né? É uma pessoa que tem um pensamento extremista, né? Enfim, isso cerceia qualquer diálogo democrático. Bom, e ela cai como uma luva na Jovem Pan, o Emílio Surita contratou ela, porque ela é barraqueira, porque ela já entrou em treta umas 2, 3 vezes com o Joel, e a Jovem Pan hoje em dia ganha sua audiência em cima de tretas. É importante a gente falar isso, deixar isso bem claro. É uma emissora que descobriu uma estratégia de angariar mais visualizações e mais notoriedade, né, através de treta. Sendo que é um reduto da extrema-direita, a Jovem Pan é um reduto de uma desinformação muito grande. O Adrilles já soltou algumas fake news, Pingo nos Is, disseminam ódio o tempo todo, né? A Zoe é uma pessoa que não tem embasamento intelectual, não sabe o que ela fala, né? E ela fala gritando, apontando o dedo, né? Mandando calar a boca. É o mesmo recurso do Adrilles. O Adrilles é uma pessoa que já entrou em conflito, em atrito com todo mundo, inclusive o Edgar pediu demissão por causa do Adrilles. O Edgar não ia muito com a cara do Adrilles, porque o Edgar não suportava o Adrilles. Aliás, quem suporta o Adrilles, né? O Adrilles é uma pessoa insuportável. Então a gente vê que ela sai de um regime cubano, a Zoe, para apoiar um bolsonarismo, para apoiar um cara que defende tortura, apoia a tortura, falou que tinha que matar 30 mil, que daria um golpe, etc, etc. Um cara que prega antidemocráticos, ataca o STF, enfim, um fascistoide, e ela sai de um regime ditatorial cubano para apoiar o bolsonarismo. É impressionante isso, né? Amiga do Alan dos Santos, um dos maiores extremistas racistas do Brasil, da extrema-direita, trabalhou com a Bia Kicis. Então você percebe com quem que ela anda, com quem ela é cercada, né? E sabe o que mais me preocupa? É importante a gente falar da Jovem Pan, dessa extrema-direita, porque a Jovem Pan cresceu tanto nesses últimos tempos, depois que o Terça Livre caiu, a Jovem Pan, parece que todo esse pessoal aí, olavista, conservadores, extremistas da extrema-direita, todos imigraram para a Jovem Pan. E a Jovem Pan é tão pior, tão nocivo quanto o Terça Livre. E as visualizações da Jovem Pan, dos programas somados da Jovem Pan, cara, são muito maiores, incomparáveis com os maiores canais da esquerda. A esquerda não consegue fazer nem a metade das visualizações que esses canais bolsonaristas e a Jovem Pan faz. É incrível, é incrível. E cada vez a gente começa a entender que esse país, a maioria, principalmente os brasileiros médios ou medianos, ou as pessoas mais simples, são de direita, né? A ignorância ela tende muito mais ao espectro de direita do que à esquerda. A esquerda deve ser uns 30%, 20% e olhe lá. Nós ainda temos dentro dessa esquerda, desses 20%, né, a gente tem uma esquerda cirandeira, uma esquerda que quer entretenimento, né, uma esquerda antirrevolucionária, que abdica de revoluções, abdica do marxismo, abdica de várias pautas progressistas,
né? Uma esquerda eleitoreira que só visa o reformismo, etc, etc. Então é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, se inscreva aí se você é novo, não esqueçam do like, valeu, falou.